dia, né? Mais um estudo aqui, né? Sobre a formação dos seres vivos. Então vamos nos conectar com o espiritual, né? Com essa energia boa que está aqui presente, né? Para que a gente possa continuar o nosso estudo, né? Bom espírito presente aqui. Nossos amigos espirituais, aqueles que nos ajudam, nos orientam, nos instruem, que nos está sempre presente aqui para nos auxiliar em tudo que for possível, para que os nossos irmãozinhos que gostam de fazer anarquia, bagunça, não se aproximem desse estudo, para que nós possamos dar o melhor possível, para que nós possamos passar a mensagem, esse estudo que tem que ser passado da melhor maneira. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo, que assim seja e assim é. Então vamos para a formação dos seres vivos, né? Na pergunta 43, ele pergunta assim: quando começou a Terra a ser povoada? Né? Aí ele responde: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então tudo era um caos, né? O planeta Terra, quando ele começou, estava em brasa, estava quente demais. Então as moléculas, os átomos, as moléculas estavam confusas, estavam girando entre si, então não tinha como ainda formar nada, né? E quando foi resfriando o planeta, os planetas foi conseguindo se resfriar, quando começou a ter condições de se respirar, quando começou a receber, né, os raios solares, né, porque quando iam esfriando o planeta, iam nascendo aquelas nuvens intensas, imensas, aqueles enxofres, então não entrava raios solares, não tinha como se respirar aqui, né? Mas isso foi se acalmando, e quando isso houve possibilidade das moléculas se agruparem para começar a formar a vida no planeta, foi feito assim, né? Ou seja, quando começou a resfriar o planeta, começou a ter condições dos raios solares entrar, começou a ter o planeta, a sua água, o seu local de terra, seu local de água, foram se formados montanhas, mares, lagos, rios, e com isso vieram os seres vivos, além de seres vivos serem trazidos também de outros planetas para aqui, né? Então, mas a princípio, nós também temos, né, que entender que com o resfriamento do planeta começou as moléculas se agruparem, né, que a gente chama de atração. Começou a ter atração das suas moléculas, né? Aí começou a ter coesão e começou a criar vida no planeta. Ou seja, quando acabou o caos, aquela coisa tenebrosa que tinha aqui, começou a existir vida. É igualzinho você pegar um óleo quente e está ali. Você botar um peixe no óleo frio, ele não vai fritar, você não vai começar a se alimentar. Mas quando ele esquenta, você faz o peixe fica o quê? Você pode fritar o peixe e comer. Apesar que tem pessoas que comem peixe cru, né? Mas foi assim uma comparação meia feiosa, mas para vocês entenderem que tudo tem seu momento para ser feito, né? Então quando o planeta resfriou, né, nós conseguimos, os engenheiros do universo, né, eles começaram a trabalhar. E aí começou a aparecer a vida aqui. Na 44, a pergunta assim: de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhe continha os germes que aguardavam os momentos favoráveis para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que mantinha afastado e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálide e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram, né? Ou seja, já existiam aqui esses germes, esperando o momento propício de germinarem, né? Assim foi feito as plantas, os peixes, né? Além de outros que foram trazidos e colocados aqui, esperando também um momento propício para eles criarem vida, né? Para eles poderem germinarem, né? Você mesmo vê que tem cientista aí que
guarda aquelas, né, aqueles milhozinhos bem antigos que os indígenas têm, eles são guardados lá na EMAPA, sei lá, nesses órgãos aí, ficam ali, tem ali semente de 200 anos, 300 anos, que o dia que eles quiserem, eles botam eles para germinarem, para ter de novo aquela planta que achava-se extinta, ok? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Olha só, achava-se, por se dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar a existência nova e um novo globo. Grava bem essa pergunta no 45, hein? E a resposta, hein? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Ele não responde aquilo que eu acabei de falar. Achavam-se, por se dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas. Se estava em outros planetas, alguém trouxe para cá, né? Alguém trouxe, ok? Vamos começar a fazer reflexão, gente. À espera da criação da Terra, para começar a existência nova em novo grupo. Ou seja, isso já existia, já estava preparado. Nós temos coisas aqui que vieram de outro espaço, né? Tem um estudo aí que diz que a primeira molécula, se eu não me engano, que foi descoberta aqui, eles não conseguiram decifrar que não é desse mundo, não é do planeta Terra, não é do planeta Terra. A samambaia é o elemento mais antigo que existe no planeta Terra, que entre os umbandistas e os candomblés é erva de nanã, e a nanã é um orixá mais antigo que existe. Pode perguntar aos umbandistas, ao pessoal que é do candomblé, que eles vão te informar isso, né? Então, a gente precisa conhecer outras doutrinas para entender todas as doutrinas. Você precisa entender o catolicismo, a doutrina evangélica, o candomblé, né? Umbanda, Quimbanda, o hinduísmo, o islamismo, entre outras religiões, né? Que temos aí de matriz africana, que são bem antigas, né? Temos religiões chinesa, indiana é a mais antiga ainda, né? Já temos a parte do sumério, é muita coisa, gente, é muita coisa. Vocês não pensam que a gente sabe tudo, não, que a gente não sabe nada, não sabe nada desse planeta aqui, né? Nós estamos descobrindo aos poucos, né? E ainda fala assim: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar-se cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obter a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, olha o que eu falei, hein? Conserva-se germe de planta e de animais que não se desenvolve senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo eles dos caos pela força da mesma natureza, diminui de alguma forma a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão das origens dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e põe limite às nossas investigações. Então, Deus tem seus mistérios, nós não vamos revelar nada, mas tem algumas coisas que nós já estamos descobrindo porque há necessidade, né? E na pergunta 46, ele ainda pergunta assim: ainda há seres que nasçam espontaneamente? Ele responde: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunho desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só espera para desabrochar a fermentação pútrida que lhe é necessária à existência?
é um mundo minúsculo que dormita e se cria. O que ele quis dizer aqui? Né? Que esse corpo que está aqui, quando a gente desencarna e morre, é colocado dentro do caixão, se você esperar um certo tempo, olha só, nós somos assim, ó, pele, osso, carne, mas se você for lá alguns dias vai estar cheio de vermezinho, de minhoquinha. Da onde que apareceu aquilo? Do nosso próprio corpo, ou seja, de acordo que nós ficamos sem a luz, fechado, sem oxigênio, deu possibilidade de criar outro tipo de vida. Então, gente, é uma coisa que a gente tem que entender, que Deus está sempre criando, e as condições climáticas, né, favoráveis, que faz aparecer esses seres, tanto inanimados como os animados, ok? Aí na 47 ele pergunta assim: a espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E ele responde: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Né? Então isso aqui também é muito complexo, tá? Porque antes de existir a raça humana, o planeta era povoado, só que não era por nossa raça humana, não. Era esses invasores terráqueos, extraterrestres, né, que colonizavam o planeta, que exploravam o planeta, roubavam o planeta, né? Então eles viviam aqui. Aí chegou um certo tempo que o planeta teve condições, né, teve o clima, teve a atmosfera, teve tudo idealizado, ideal para a criação dos nossos corpos aqui, para que nós, como consciência, pudéssemos habitar esse corpo criado aqui, né? Que tinha que ter uma formação de corpo daqui, e inclusive teve irmãos extraterrestres que não voltaram para o seu planeta, desencarnaram aqui e teve que reencarnar nesse corpo terráqueo. Entendeu? É muito complexo, gente, não é simples não, precisa estudar muito, vocês precisam ler muito, tá? 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Ele responde: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, ninguém tem o cálculo exato de quando começou a formação do ser humano. Dizem que foi há 3 milhões de anos atrás, outros dizem que foi há 4 milhões de anos atrás, né? Mas não tem como ter precisão. Pode ter sido até muito mais lá para trás, gente, porque nós começamos, quando começou a aparecer, os humanos aqui começou a retratar através biblicamente, né, que é a Bíblia que nos diz que quando é que começou, né, Adão e Eva, que eles acham que foi só Adão e Eva. Não foi só Adão e Eva, né? Existiu outro, né? Existiu Lilith, né? A época de Adão e Eva foi uma raça escolhida por Javé, mas existiam antes, só que Javé escolheu essa raça adâmica, né, para começar a crescer aqui no planeta Terra, para que fosse cultuado um Deus único, entendeu? Ainda na 49 pergunta assim: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se forma espontaneamente o homem como na origem dos tempos? Aí ele responde: o princípio das coisas está no segredo de Deus. Entretanto, pode-se dizer que o homem, uma vez espalhado pela terra, absorveu em si mesmo o elemento necessário à sua própria formação, para transmitir segundo a lei da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, primeiro nós fomos criados, ok? Depois que nós fomos criados, nós conseguimos nós mesmos fazer essa reprodução. Então, não precisou mais ser criado. Houve uma criação no começo, mas depois nós mesmos nos reproduzimos, entendeu? Então, é muito complexo. Por que nós somos uma raça, né, privilegiada dentro do universo, dentro da galáxia? Por quê? Porque o terráqueo, o ser humano, ele é o único ser que ao mesmo tempo consegue amar, consegue odiar, ou seja, o ser humano tem sentimentos. Se é certo ou errado não interessa, nós temos sentimentos. E isso criou, vamos dizer, entre aspas, assim, uma inveja a esses nossos irmãos extraterrestres, que eles vieram até nos estudar, nos analisar,
Eles ficam de boca aberta, como nós temos paixões que podemos salvar uma pessoa e temos paixões que podemos matar. O mesmo sentimento com duas funções, uma de dar vida e outra de matar, por um sentimento chamado paixão, né? Porque eles não têm esse sentimento. E temos irmãos extraterrestres, né, que abduzem o ser humano para fazer teste, porque eles não conseguem se procriar. A raça deles vão acabando. Então, aí você fala assim, mas existe sim, mas existe como clonagem, não como reprodução. Reprodução são poucas raças e nossa é uma das poucas raças que consegue. E dentro do nosso DNA, vivendo aqui dentro desse planeta há mais de 3 milhões de anos, nós temos DNA de 25 raças. 25 raças está no nosso DNA. Então, nós servimos até como experiência para esses nossos irmãos do lado de fora. E nós somos privilegiados, porque nós somos protegidos. Então, as pessoas ficam metendo medo, porque é através do medo que alimenta a treva. Então, quando ele coloca o medo na gente, nós colocamos emoções, sentimento, aquilo sai uma energia dos nossos poros, que a espiritualidade da treva se alimenta do nosso medo. Então eles falam que o mundo vai acabar, a guerra vai todo mundo, é tudo medo, entendeu? Que Jesus nos disse, muito bem claro, que não perderá nenhuma das suas ovelhas. Então, a gente precisa parar com esse negócio de ter medo e acreditar mais naquele que nos criou, aqueles que nos deu a vida, aquele que realmente nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E não é só nós não, tem outras raças entre nós. Só que vai começar a aparecer agora, se vocês não sabem, tá? Já vai começar a aparecer nossos irmãos extraterrestres, se apresentando para alguns amigos pleiadianos, arcturianos, sirianos, tá? Lions, vai ter muito, mas muito mesmo. Então, fica aqui mais um estudo, né? Então vamos agradecer aqui a espiritualidade. E olha só, não estou pedindo que ninguém acredite em mim não, tá? Isso aqui é um estudo que eu faço. Se alguém quiser aceitar, aceita, mas também que não quiser, estamos tranquilos, não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para poder passar aquilo que eu tenho de conhecimento. Se é verdade ou não, cada um julgue aquilo que quiser julgar. Só que eu falo em meu nome, não falo no nome de ninguém, é em meu nome, os meus estudos são meus, eu falo em meu nome, então se eu estou errando, quem está errando sou eu, se estou acertando, espero que vocês aproveitem o acerto, ok? Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, aprendendo, evoluindo, aprendendo a amar, aprendendo a distribuir a caridade, nos doar com amor. Muito obrigado. Obrigado e que nós possamos estar sempre aqui, agradecendo. Gratidão e sempre gratidão. E assim seja o nosso término de hoje. Obrigado.